Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Ninguém é maior do que você, Jesus. Eu me submeto ao teu ambiente, à tua glória. Eu não queria pregar hoje, irmão. Eu queria que você arrancasse a palavra do púlpito. Quando você está num lugar com muita fome de Deus, você não precisa pregar. As pessoas arrancam a palavra da reunião. Tem coisas que, quando você está numa reunião assim com a graça, com a glória de Deus, as pessoas, a fome de Deus, ela gera um ambiente tão gostoso que você não precisa pregar. Tem hora que você não precisa cantar, você não precisa pregar. A fome, ela arranca do púlpito. E eu me submeto a esse ambiente. Nós estamos numa conferência, e conferência é para conferir. A palavra conferência, ela vem da palavra conferir. Conferir o que Deus quer, conferir o que Deus está dizendo. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei, irmãos. Eu preciso dar uma resposta para aquilo que eu estou recebendo aqui. Eu preciso aprender que o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Se você responde aquilo que você recebe, então o céu te responde, o céu corresponde. Então eu vejo que nesse tempo Deus está tirando desejos e colocando clamores no nosso coração. E é sobre esse clamor que eu queria falar. Clamor que nos tira a fome, nos tira o sono. Clamor que passa a gente passar mais tempo com pessoas que a gente não conhece, com nações que a gente não conhece. Meu filho faz aniversário hoje. Eu mandei um zap para ele, disse: filho, perdão. Ele disse: fica tranquilo, eu sei o que você carrega, fica tranquilo. Ontem ele estava na minha casa jantando conosco lá. Eu disse: filho, perdão, mas eu não vou estar no seu aniversário, fica tranquilo, vai na paz. Por isso que tudo que eu posso eu dou a eles. Alguém esses dias disse para mim: o filho do pastor é como qualquer outro filho. Não é não, meu filho. O meu não é como qualquer outro, porque ele paga um preço alto para ser meu filho. As minhas meninas pagam um preço alto para ser minha filha. Meus netos pagam um preço alto. As agendas dele têm que caminhar com a minha. Que dia que você vai estar em casa? Que nós queremos fazer um aniversário. Que dia que vai... Tudo por causa de um clamor que não é meu. Não é meu. Se fosse meu era fácil de resolver. A gente diz: eu estou cheio da palavra. A palavra, irmão, quando você é cheio dela, João diz que quando comeu o livrinho ele era doce na boca, mas no ventre ele amargava. Porque quando você carrega clamores do céu, no ventre amarga mesmo. Amarga. E aí o que é que eu faço para tirar isso, essa angústia? Eu tenho que pôr para fora. Então ele disse: então foi-me dito, Apocalipse capítulo 10, versículo 9, se eu não me engano fala isso, 9 em diante. Diz: então foi-me dito, convém que profetizes de novo sobre as nações, povos e línguas. Então eu estou carregado desse clamor, irmão. Essa noite foi uma noite longa, mas eu vou despejar aqui e eu vou dormir hoje. Quem não vai dormir é você. É você que não vai dormir. Eu vou dormir. Eu preciso dormir. Yeshua. O Senhor está despertando essa nação de novo. O Senhor está despertando essa nação. Eu vim aqui para isso, para despertar você, o seu ministério, o seu chamado. Primeiro você precisa entender que o seu chamado não é seu, ele é do corpo. E se ele não serve o corpo, ele não serve para nada. Não é a igreja que serve você, é você que serve a igreja. Sem a igreja, você é só um pedaço de osso jogado no chão. Quando uma palavra de direção vem no vale de ossos secos, a Bíblia diz que cada osso corre para o seu osso. Ou seja, quando a palavra de Deus está num lugar, há um alinhamento naquele lugar, há uma unção sobre aquele lugar.
O seu chamado é do corpo, e se ele não está servindo o corpo, ele não serve. Há um clamor dentro dos nossos corações nesses dias, querido. Há um clamor, não é desejos, é um clamor. E Deus está levantando alguns que eu chamo de escolhidos e escondidos. Tem uns caras escondidos aí que Deus está levantando, irmão. Deus está levantando, devagarzinho, Ele está mexendo. Tem uns que Deus não está levantando, só está restaurando, está edificando. Eu vim aqui nessa noite como um despertador no seu ministério. Mas mesmo o despertador, ele tem poder para te acordar, mas não tem poder para te tirar da cama. O despertador te desperta, mas ele não te tira da cama. Quantos aqui já dormiram de novo e perderam o horário? Obrigado. E eu vou dizer, só não gosta do despertador quem está dormindo. Tem gente, esse cara está falando, você está dormindo, você não gosta do que eu falo mesmo. Se você estiver dormindo, você não vai gostar do que eu estou falando, porque isso vai mexer com você. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Estou feliz, Ricardo. Quero agradecer pelo convite. Obrigado pela confiança, Pastor Márcio. É um prazer. O senhor não sabe, mas o senhor é uma referência na minha vida, viu? O senhor é uma referência para mim. Eu assisto o senhor na nossa repetidora lá, na MCA TV. Pastor Martinho, ele é pastor e tem uma TV a cabo e repete a Rede Super e nos deu um programa lá. E a gente está lá e o senhor tem um programa lá na Rede Super, a gente assiste também. O senhor é uma referência. Eu vou ser o que a Bíblia diz que eu vou ser, isso nunca esqueci. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não é assim? Então pronto, estou fazendo o dever certinho. Ah, Deus, como é bom te servir. Abra comigo Isaías 40. Isaías 40, versículo 3 diz assim: voz do que clama, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, o que é tortuoso será endireitado, o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que disse. Diz uma voz, clama. Eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, sopra-se nela o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. Ah, meu Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Irmãos, voz do que clama. Seu aqui é só a voz, o clamor não é seu. Você só empresta a voz para quem está clamando dentro de você. Há uma voz que clama, a voz é minha, mas o clamor não. O clamor é alguém que está gritando dentro de mim. O clamor é no Espírito. Você sabe
que isso aconteceu com João Batista, quando ele disse: eu sou a voz do que clama. Quem é você, João Batista? És tu profeta? Não. És tu o Messias? Não. Quem é você? Diga-nos quem tu és, o que tu dizes de ti mesmo. João Batista: gente, eu sou a voz do que clama. Por que a religião sempre quer dar uma coisa para a gente ser alguma coisa? Por que a gente precisa ter um título? Por que a gente precisa ter alguma coisa? Não basta um encargo. O encargo, irmão, que você carrega é maior do que o título, é maior do que qualquer coisa na sua vida. Aleluia. Nós temos que prestar atenção no encargo que nós carregamos. Nós estamos no momento que nós precisamos colocar para fora o que Deus tem colocado para dentro. Essa não é a hora de sacrificar Isaac, não. Essa é a hora de ser Isaac. Essa é a hora de você ser o Isaac. Aleluia. Esses dias eu conversava com um pessoal e eles diziam: pastor, mas a gente está indo no monte, nós estamos orando no monte e Deus está nos dando vitória. Eu digo: irmão, cuidado, não vá para o monte atrás de benefício. Quem levou alguém para o monte em troca de benefício foi o diabo, não foi Deus. Deus não leva você para o monte para te dar nada, Ele leva para te sacrificar. Todo mundo que subiu no monte com o Senhor foi para fazer sacrifício. Todo mundo que Deus levou no monte, levou para dar um sacrifício, não para dar um benefício. Diga comigo: sacrifício, não benefício. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos num momento, querido, se nós entendermos que não é hora de sacrificar, que não é hora de trabalhar em vão. Salmo 127 diz: bendize, não, se o Senhor, obrigado Espírito Santo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Sabe o que é trabalhar em vão? Trabalhar em vão não é fazer coisas erradas, é fazer a coisa certa da forma errada. Trabalhar em vão é você estar cheio de vontade, você quer fazer a coisa certa. Irmão, nós temos que definir certo e errado, maldade e bondade. Tem muita gente má fazendo a coisa certa, e tem muita gente boa fazendo coisa errada. Não é o certo e errado que me define, é a bondade e a maldade. Por isso Deus está trazendo nesses dias um clamor no nosso coração, para a gente não trabalhar em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós não podemos ser sacerdotes de serviço. Aleluia. Nós temos que ser um sacerdote de intimidade, não de serviço. Não é o serviço que te aprova, irmãos. Quem era o filho da promessa, Isaac ou Ismael? Quem era? Mas Deus deixou de abençoar Ismael? Deus abençoou Ismael também? Mas ele diz: para Isaac ele deu tudo, para Ismael ele deu, para os outros filhos ele deu presentes. Foi ou não foi? Deus deixou de abençoar Ismael? Por quê? Porque tem coisas que Deus planejou, tem coisas que Deus permite. Deus não deixa de abençoar o que Ele permite, o que Ele não permite. As coisas planejadas por Deus estão no propósito de Deus, e o que está no propósito de Deus é por si só abençoado. Agora Deus também abençoa coisa que Ele não permite, coisas permitidas e coisas planejadas. Tem coisas que Deus não planejou, Ele não permite, mas Ele abençoa. Então o que eu aprendo aqui? Que bênção é sinal de misericórdia, não é sinal de propósito. Então sempre que Deus está me abençoando, não sinaliza que eu estou no propósito. Porque quando o povo quis comer carne, comeram até sair pelo nariz. Deus dá o que o povo quer. Mas Deus está me abençoando, mas você está no propósito? Porque quando você está no propósito, Deus não precisa te abençoar. Não, parece heresia, mas não é. Por que Deus não precisa me abençoar? Porque quando eu estou no propósito, é eu que abençoo as pessoas. Tá, mas as coisas, todas as coisas virão sobre mim e me alcançarão. Aleluia! Quando eu estou no propósito, as coisas me perseguem.
Não pode haver nada entre eu e Deus. Permitido e planejado são coisas diferentes. Deus planejou Isaac, permitiu Ismael, mas Ele também abençoa o que Ele não permite, por causa da sua misericórdia. Diga, cutuca alguém bonito aí do seu lado. Se não tiver aí, olha para cá para frente e diga assim e diga assim: rapaz, tem um monte de televisão aqui, a gente tem tentado olhar para ver se a gente está arrumadinho. Aleluia. Não é? De vez em quando olha, o cabelo está para um lado, põe para o outro. Oh meu Deus, ajuda. Cutuca alguém bonito do seu lado aí e diz assim: ó, saia da misericórdia e entre no propósito. Aleluia. 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 Irmãos, eu tenho um filho de 9 anos, meu filho mais novo. Quando ele tinha 7 anos, há 2 anos atrás, 3 anos, alguns irmãos lá da igreja se reuniram e compraram um carro para a gente de oferta. Nos deram uma caminhonete para a gente viajar, muito bom. E eu botei ele no carro para dar uma volta. Ele disse: pai, que carro massa! Pai, quando eu crescer, você dá para mim esse carro? Eu digo: filho, já é seu. Mas eu não posso dirigir. Eu digo: não, você é menino. Aí eu falei de Gálatas 4 para ele. Eu disse: se o herdeiro for menino, ele de nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Tem muita gente na igreja que é herdeiro, mas se comporta como menino. Vai para a igreja fazer campanha para ganhar coisa que já é dele, por promessa. Só precisa crescer e assumir o que é seu. Se o herdeiro for menino, e aí o que é que acontece? A gente tenta barganhar com Deus. Eu disse: filho, esse carro já é seu, mas você ainda não tem tamanho para ele. O dia que você crescer, você assume o que é seu. Nós só precisamos crescer. Por que você acha que a Bíblia passa a vida inteira dizendo, a Bíblia inteira dizendo: crescei na graça, crescei no conhecimento? Cresça, filho. É só crescer e assumir. Você não precisa pagar nada pelo que já é seu. O problema é que a Bíblia diz que Jesus foi um filho que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E as nossas campanhas hoje são: para de sofrer. Nós saímos do propósito, gente. A gente vai para a igreja para parar de sofrer. Pastor, do jeito que você fala, parece que você não sofre. Eu tenho lutas fantásticas, batalhas sobrenaturais, guerras extraordinárias, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Um líder de célula, um obreiro que não se machuca mais, ele só agrega, irmão. Nós precisamos entender o que nós carregamos para ser essa voz. Nós precisamos entender a força daquilo que nós carregamos. Se o Senhor não edificar a casa, irmão, nós vamos trabalhar em vão. Inútil vos será acordar de manhã, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Marcos 4:26 diz assim. O que é que diz mesmo? Oh meu Deus, Marcos 4:26. Eu esqueci. Você viu? Não idolatra pregador, eles também esquecem. Esqueci mesmo. Ele faz essas coisas comigo só para saber se eu estou ligado, irmão.
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a sua semente na terra e vai dormir. Depois, quando acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então chega-se a colheita e passa-se-lhe a foice. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e faz o quê? Vai dormir. O seu trabalho é lançar semente, querido, não sabendo ele como. A forma, foi muito bom o Ricardo ter perguntado quantos pastores tem aqui. A forma que você atrai as pessoas para a igreja é a forma que você vai ter que alimentá-las para sempre. Então lance a semente na terra e saiba de uma coisa, não é você que faz a obra de Deus crescer. Quem faz a obra de Deus crescer é a graça de Deus. É a graça de Deus. Lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como. Sabe de uma coisa? Como as pessoas perguntam: o que vocês fazem aqui na Lagoinha para ter esse montoeiro de gente? O dia que vocês conseguirem explicar, vocês nunca vão conseguir explicar. Não é a música, não é as células, não, você nunca vai conseguir explicar. Porque se você conseguir, você lá no seu ministério conseguiu, a minha igreja cresceu porque eu fiz isso. Não. O dia que você conseguir explicar como cresce, então já não é Deus que fez crescer, é você. E se é você que faz crescer, é você que tem que alimentar. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Você nunca vai conseguir explicar. Adão quer uma esposa? Quero. Vai dormir. Vai dormir. Sabe por quê? Você precisa dormir. Vai dormir, irmão. Porque o que Deus vai fazer, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você, querido. Amém? Quando Deus te fez completo. Você não precisa de nada fora de você. Avivamento é rios fluindo do seu interior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por que você acha que Deus colocou o reino em você? Ele disse: muitos dirão, está aqui, está ali, está lá. Não acreditem, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. O reino não se exibe, ele se manifesta. E quando o reino chega, Jesus chegava num lugar e dizia: é chegado o reino de Deus. Sempre acontecia alguma extraordinária ali. O reino você carrega ele. O que Belo Horizonte precisa, o que o Brasil precisa, o que Itajaí precisa, é do reino de Deus. E está tudo aí dentro da gente. Nós precisamos colocar para fora o que Deus colocou para dentro. Existe um clamor dentro de nós. E sabe quando esse clamor for liberado, sabe o que vai acontecer? Todo monte vai ser abatido. O que é orgulhoso, soberbo, exaltado vai ter que cair. Todo vale, o que é humilde, vai ser exaltado. O tortinho vai ser endireitado. E a glória do Senhor se manifestará. E a glória do Senhor se manifestará. Nós precisamos liberar o que Deus colocou em nós. O reino dos céus é isso, queridos. Você planta e vai dormir. Vai dormir. Por que Deus quer que eu vou dormir? Por que Deus quer que eu descanse e vou dormir? Porque quando você dorme,
Seu corpo está dormindo, sua alma está dormindo, mas seu espírito não. Seu espírito nunca dorme, porque ele é eterno. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não dorme. Não dormitará aquele que te guarda. O seu espírito não dorme. E o que Deus quer dar para você, Ele quer dar no espírito. Porque se Ele der no espírito, isso vai controlar a alma e vai controlar o corpo. Então por isso que Deus deu uma esposa para Adão, tirou dele. Tudo que Deus vai dar para você, Ele tem que tirar de você. Já está em você. Aleluia. Você carrega o reino de Deus, querido. Se nós vamos transformar, nós temos que começar a colocar para fora. Para de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Aqui para fora, a sua vida é de 60 a 70, alguns por sua robustez chegam a 70, a 80, mas o que passar disso é canseiro e enfado. Aqui para fora não adianta, você pode esticar para onde você quiser, meu filho. Aqui fora você pode esticar, você pode fazer o que você quiser, não vai ter jeito. Mas aqui dentro é eterno. O que você carrega é eterno. Por isso as suas decisões não podem ser baseadas nas coisas de fora. Ela tem que ser baseada nas coisas de dentro. As minhas decisões vão afetar para sempre meus destinos. Vai afetar meus filhos, vai afetar meus netos, vai afetar minha geração. Quando Deus se mostrava a Moisés, Ele disse: eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava dizendo: Moisés, não começou isso com você não. Antes de você já passou muita gente boa aqui. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto. Quando a palavra de Deus é ministrada num lugar, o que é tortuoso vai ser endireitado, o escabroso aplanado, vai haver um nivelamento. Quando nós estamos num ambiente de glória, todo mundo é igual. Quem cai e quem não cai, quem está sentado, quem está em pé, quem tem dinheiro e quem não tem. Num ambiente de glória, tudo é nivelado. E é isso que a glória do Senhor faz. Agora, não confunda a glória com unção, irmão. Unção é uma habilidade que Deus dá para ser Deus através de você. A glória não, na glória Deus não precisa de você. Na glória Ele diz: senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Na glória você não trabalha, você só assiste. Aleluia. Na glória você só vê as coisas sendo conduzidas por Deus. No ambiente de glória que Adão nasceu num ambiente de glória. Adão não precisava pescar, o peixe pulava dentro da rede. No ambiente de glória que Pedro foi pescar, precisou pescar? Não, ele pescou no ambiente dele e não pegou. No ambiente da glória, o peixe que pula dentro, o peixe diz: me pega, por favor. Por isso que na glória de Deus, é a Deus que faz a obra, irmãos. Eu sou cooperador dela. Na glória de Deus, Adão já nasceu grande. Aleluia. Agora a unção é Deus sendo Deus através de você. A glória é Deus sendo Deus apesar de você. Apesar de nós, Deus é Deus. Apesar das nossas falhas, das nossas lutas, Deus é Deus. Diga para alguém que está do seu lado: não trabalhe em vão. É hora de ser Isaque. Sempre que a terra clamou, e o Brasil está clamando, Deus não responde com coisas, Deus sempre respondeu com pessoas. O clamor da terra, Deus sempre responde com homens e com mulheres, amém? Agora não adianta só olhar para o alto, tem que subir. Tem que subir. Tem que entrar num ambiente que Deus está. Irmãos, em 2013, 2014, eu estive na Índia. Estive em algumas cidades da Índia. E nós estivemos visitando o Taj Mahal, aquele mausoléu. Uma obra, a 7ª maravilha do mundo. Você sabe por que ele foi feito? A princesa morreu, a rainha daquele reino morreu. Enterraram ela, o rei, ela morreu prematuro. O rei mandou construir um mausoléu ao redor do túmulo. Então ao redor do túmulo foi construído. Rafael, meu genro, ainda falou disso essa semana. Não, faz uns 20 dias ele falou disso lá na igreja. A gente estava ministrando, ele falou disso.
foram construindo e levaram muitos anos, dezenas de anos para construir aquilo. Evidentemente que os pedreiros que terminaram não foram os mesmos que começaram. E foram fazendo e foram passando de uma geração para outra e construindo. Quando estava pronto, no dia da inauguração, vamos limpar, eles foram limpar lá dentro. Começaram a limpar tudo por dentro e cavando e limpando. Acharam uma caixa de madeira cheia de areia, cheia de cinza, jogaram fora. Era o caixão, era o defunto, era os ossos da rainha. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles perderam a noção por que estavam construindo aquilo. Quando você perde a noção do que você está fazendo, nós estamos construindo algo ao redor da cruz. Não perca a noção da cruz, senão você também vai tirar a cruz do seu ministério. Muitas pessoas perderam a noção do que eles estão fazendo no reino de Deus. Perderam a noção, irmãos. Você só está onde está porque Deus te chamou para estar ali. E o dia que você parar de dar uma resposta para Deus, Deus também vai parar de te responder. Nós estamos construindo ao redor do simples. Jesus é simples, irmãos. Amém? Jesus é simples. Pastor, do jeito que o senhor fala, parece que o senhor não gosta de estrutura. Não, eu gosto de estrutura. Eu preciso ter uma estrutura. Se a gente não tivesse aqui, estava lá na rua, chovendo, pegando sol ou frio. Só que saiba de uma coisa: onde é que Deus colocou teu cérebro? Dentro do crânio. Onde é que Ele colocou teu coração? Ele estruturou os dois órgãos principais do corpo. Você pode cair, quebrar a cabeça, mas não pode tocar no cérebro. A estrutura tem que servir à essência, não é a essência que serve à estrutura. A estrutura é para proteger a glória. Tudo que Deus coloca nas tuas mãos, a estrutura que Deus te dá, o teu ministério, um carro que Deus te dá, uma moto, uma bicicleta, qualquer coisa que Deus põe na sua mão como estrutura, isso tudo vai servir à essência que você carrega, a palavra que você carrega. O que você carrega é muito superior ao que você está construindo. Muito superior. Então nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender que a estrutura precisa servir o Cristo simples. Jesus é simples. Jesus se mete numa conversa no meio de dois homens ao caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Os dois homens a caminho de Emaús. Jesus entra no meio. E daí, pessoal, o que vocês estão conversando? Eles estão falando do homem que morreu aí. A gente achava que era ele. Você já viu como Deus é perito em causar frustração em crente desanimado, irmão? Essas frustrações no ministério não é o diabo, não é Deus que está causando, para trazer você para a realidade. E os dois, primeiro eles já estavam saindo do propósito, porque Jesus falou: ficar em Jerusalém, fica aqui, não sai de Jerusalém. Eles, morreu, vamos embora. Estavam ainda a caminho de Emaús. Estenda sua mão para mim aqui, me abençoa, vai. Isso. Arranca a palavra daqui, arranca. Arranca, eu quero só ser uma mangueira para encher você de água. Eu não sei pregar, eu só sei liberar. Eu não sei pregar, eu não sou um pregador. Eu sou alguém que libera aquilo que está carregando. Diga: Deus, eu quero o que esse cara está carregando. Eu quero essa palavra aí, essa palavra é minha. Diga: eu quero essa palavra, é minha. Então pega, escute. Jesus a caminho de Emaús, sentou, entrou no meio dos dois, começou a conversar. E eles disseram: onde é que você estava, cara? Que só você não sabe. Estava na cruz, seu cabeção. Ele estava na cruz. A gente perde a noção do que Jesus fez. E eles não entenderam. Jesus pregou e falou com eles, ninguém entendeu nada. Quando ele chega na mesa, que ele rasga o pão, eles disseram: é ele! Você viu que o nosso coração queimava? É
Eles identificaram Jesus não quando ele pregou, mas quando ele partiu o pão. Ele disse: você viu? É ele, só ele parte o pão assim. Agora só sabe quem ele parte, como ele parte o pão, quem já comeu com ele. Quem nunca comeu com ele não sabe como ele parte o pão. Quem nunca comeu com ele não sabe como ele faz. Sabe qual foi o nosso problema? Eu vejo que nós estamos aqui num techuvá, num retorno, né? Deus está trazendo um avivamento, e está mesmo. Eu creio nisso. Eu creio, mas primeiro virá um alinhamento. Osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, tudo certinho. Então ele vai encher o Espírito. Eu vejo, irmãos, que nós estamos voltando em alguns lugares. Eu não sei quanto a você, mas eu, antes de virar o ano, chamei os meus pastores e disse: nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a orar aquelas horas que a gente orava, aquele jejum assim doido que a gente chama, a gente ficava até amarelo. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Só qual foi o problema? Nós perdemos a mesa. Nós temos o púlpito, mas nós perdemos a mesa. O púlpito, irmão, quando Jesus queria manifestar para a multidão, ele ia para o púlpito. Mas quando ele queria estabelecer o seu reino, ele ia para a mesa. Todo mundo que sentou na mesa com Jesus foi tocado e abençoado. Ano passado Deus me deu uma palavra. Ele disse: filho, manifeste no púlpito o que você recebe no altar, estabelece numa mesa e santifica num leito. Nunca esqueça desses 4 ambientes: a mesa, o púlpito, o leito e o altar. O altar é você e eu. O púlpito é você e o povo. A mesa é você e os seus. O leito é você e a sua casa. Não pense que Deus vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Porque antes de Ezequiel profetizar o vale dos ossos secos, nós precisamos saber que tem um osso que precisa ser restaurado, que começou lá no Éden, o lar. A célula tronco, chamada casamento, chamada vida com Deus no lar. Se nós vamos entrar num alinhamento, Deus vai começar a mexer em todas as áreas da nossa vida. Se prepare para perder. Todo encontro com Deus, você vai perder alguma coisa sua e vai ganhar alguma coisa dele. Vai perder algo da terra e vai ganhar algo do céu, para edificar seu lar, edificar sua família, edificar seus filhos, edificar sua casa. Eu quero, irmãos, avivamento. Eu quero ver Itajaí lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ver Santa Catarina. Eu quero ver o Brasil. Eu me esforço para isso. Eu estou pagando um preço para isso. Nada comparado com o que o meu mestre pagou. Mas, querido, nós precisamos reconhecer como Jesus parte o pão. Existe uma voz clamando dentro de nós e nós precisamos liberar essa voz. Há uma unção, querido, que não pode ser desperdiçada. Há uma unção que não pode ser desperdiçada. O maior fracasso no seu ministério, o maior fracasso da vida de um homem, é ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Porque quando a gente vai tendo sucesso, a gente pensa que Deus está aprovando. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Deixa eu entrar aqui. Eu vou falar amanhã à tarde também, né? Então eu vou começar hoje, nós terminamos amanhã, amém? Amém? Louvado seja Deus. Pega aí, o que não for bom para você, você dá para o vizinho do lado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Abra comigo, versículo de número 12. Aleluia. Diz assim:
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punha em leitos e esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Então, ouvindo eles isto, entraram pela manhã cedo no templo e ensinavam. Irmão, Deus, Ele cria ajustes na nossa vida. Os ajustes são de Deus, as frustrações são de Deus. Aqueles homens de caminho de Emaús, eles estavam indo embora de Jerusalém para Emaús. Quando eles descobriram que era Jesus, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para o propósito. Quando a gente começar a voltar a sentar na mesa com Cristo, a repartir o pão, a compartilhar coisas, aleluia, Deus só tem um propósito para te levantar. Pastor, Deus está me abençoando financeiramente, Ele só tem um propósito para isso. Deus não tem um plano B. É para você abençoar. Pastor, Deus me deixou conhecido, agora a minha mensagem só tem um propósito para isso: para que você seja voz para quem não tem voz, para que você seja mão para quem não tem mão, para que você seja influência para quem não tem influência. Se Deus está te dando dinheiro, quem aqui já foi tocado por Jesus, curado por Jesus, liberto por Jesus? Quem aqui? Então agora você tem uma responsabilidade de saber por que Ele fez isso. Só tem um propósito. Ele fez isso para levantar você e botar você em algum lugar. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Essa palavra iluminar vem da palavra esclarecer. Eu tenho que esclarecer. Eu estou aqui para esclarecer. A minha mensagem tem que pegar você por dentro. Aleluia. Quando eu prego, irmão, a minha oração é dizer: Deus, pega esses caras por dentro, porque eu sei que se Deus te pegar por dentro, no teu espírito, o que você entender já era. Ninguém mais, nunca mais vai conseguir oprimir você. O que você não entende, você não desfruta. Você só desfruta o que entende. Ouvindo alguém o evangelho do reino, Mateus 3,19. Ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Eu preciso entender o que eu estou vivendo. Vós sois minha testemunha, para que saibais, creais e entendais. Você precisa entender, irmão. Você não precisa gostar da minha mensagem, você precisa entender o que eu estou dizendo. Só isso. Se você entender, acabou. Acabou. Um eunuco estava vindo de Jerusalém. Marcos, ele foi adorar em Jerusalém. Ele estava vindo de um culto de adoração. Ele vinha em cima da carroça. Deus vai lá em Samaria, Jesus vai lá em Samaria, tira Filipe de um púlpito cheio de gente. Diz: Filipe, vai para o deserto. Ô irmão, quem é que tira gente do púlpito por causa de uma pessoa que está no deserto? Se prepare, você vai começar a ver essas coisas acontecendo no Brasil. Você vai começar. Tem algumas pessoas que Deus vai dar uma parada nelas. Vai dizer: segura a onda aí, mano. Você precisa ir para o deserto um pouquinho. Preciso matar mais você. Filipe está lá pregando, curando. Até Simão o mágico aceitou Jesus. Filipe fazendo uma obra extraordinária. Jesus diz: vai para o deserto. Filipe vai para o deserto, chega lá, não sabe o que fazer, fica procurando. Ele vê uma carroça passar, o Espírito diz: corra, vá do lado dessa carroça. Ele vai correndo. Ele faz uma pergunta para o cara. Ele diz: entendes o que tu lês? O cara disse: como? Ninguém me ensina. Olha o que Deus fez. Ele tirou um homem do púlpito e levou para o deserto por causa de um eunuco.
Filipe sentou com ele, começou a explicar as coisas para ele. Quando aquele homem viu água, ele disse: ó, tem água ali, pode ser batizado. Filipe disse: você é dizimista? Filipe disse: você é dizimista? Você é ofertante? Não, Filipe explicou a Bíblia para ele. Aquele homem, por que ele quis ser batizado? Porque ele entendeu. Sabe, quando você explicar o evangelho, as pessoas vão vir de rodo, elas vão se jogar no chão, elas vão dizer, elas vão querer dar tudo. Você vai dizer: não, não, não precisa dar mais, chega. Ricardo, eu sonho com isso, que as pessoas vão ser pegas por dentro, vão ser pegas por causa da palavra, irmãos. Irmãos, sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. O povo amava a igreja, mas ninguém entrava nela. Embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. Por que ninguém ousava? Tinha temor. E por que tinha temor? Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Você já viu alguém morrer dando oferta, irmão? Fique esperto. Ananias e Safira morreram dando oferta. Você já viu alguém morrer dando oferta? Por que morreram? Você já viu alguém morrer dando oferta? Ah, porque reteram uma parte. Não, não foi só por causa disso. É porque antes deles passou um homem ali chamado Barnabé, o filho da consolação. E a Bíblia diz que Barnabé colocou uma oferta aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Os apóstolos, eles pegavam aqueles recursos, compartilhavam com os levitas, compartilhavam com as viúvas, compartilhavam com os órfãos. Aleluia. E a Bíblia diz que Barnabé, o que é que ele fez? Ele vendeu uma herança. Alguns teólogos dizem, eu não sei se é verdade, eu não tenho confirmações bíblicas para isso, mas eu vou falar que depois você tira suas conclusões, dá uma garimpada. Alguns teólogos dizem que Barnabé vendeu uma herança, ou seja, era dele o negócio. Ananias e Safira venderam uma propriedade, ou seja, não era deles. Existe na lei judaica, quando você ficava devendo alguma coisa para alguém, você tinha que dar sua terra. Depois, se você não conseguisse pagar, tinha que dar seus filhos, tinha que dar tudo. E alguns teólogos afirmam que aquela terra não era de Ananias e Safira. No ano do jubileu eles teriam que devolver ela. Estavam dando algo que não era deles. É muito bom dar oferta que não é da gente, né, irmão? Ananias e Safira morreram porque antes dele passou um homem e elevou o nível de justiça. É disso que o Brasil precisa, homens que vão elevar o nível de justiça, mulheres que vão elevar o nível de justiça. Porque se eu elevar o nível de justiça, o que ficar para baixo é palha. Se eu levantar, Ananias e Safira, por favor, eles não morreram só porque eles reteram uma parte. Se você quer reter uma parte, você não pode entrar na fila de quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Você vai perder, você vai morrer. Se você quer dar tudo, ande com quem está dando tudo. Tem alianças com quem está dando tudo. Agora, se você quer reter uma parte, cuidado, não entre na fila de quem está dando tudo. Gente que está dando a vida, está dando sangue, está dando ministério, está dando coração, está dando a infância, a adolescência, a mocidade. Esses dias eu falei para um amigo meu que é pastor, que eu tinha casado um moço lá na igreja com 28 anos virgem. Ele deu risada, porque o que era para ser normal virou chacota em nosso meio. O que era para ser rico em santidade virou brincadeira de corredor de igreja. Meninas, casem virgens. Meninos, casem virgem. Entregue para o Senhor a sua vida. Santidade, com santidade não se brinca.
Vocês não precisam passar o que a nossa geração também passou. Eu vou terminar. Eu precisava de 2 mulheres aqui para me ajudar. Quem sobe aqui? 2 mulheres. Vem cá, você. Quem é a outra? Pode ser, filha, vem cá. É só 2. Ó, já veio outra aqui, vem cá. Eu quero que você visualize isso. Você fica aqui. Vem cá, você. Tem que ficar firme até o fim. Aleluia. Marcos capítulo 5, a Bíblia conta a história de Jairo. Jairo vai procurar Jesus. Ele disse: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos e ela está doente. Jesus disse: ok, vamos lá na sua casa. Quando eles estão passando, eles encontram uma mulher que há 12 anos tem um fluxo de sangue. 12 fala de governo. Uma geração que Jesus está curando e uma geração que Jesus está levantando. Escute, vocês que têm menos de 30 aí, não pense que Deus vai levantar vocês sem primeiro curar a gente. Ele vai curar nós primeiro. A nossa geração vai ser curada, transformada primeiro. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando. É muito violento isso. Sabe por que Deus está levantando aquela geração? Porque ela tem pai que foi interceder por ela. A nossa geração já gastou tudo que tinha e já padeceu na mão de muitos. Quem tem mais de 40, 50, 60 aqui sabe o que eu estou falando. Quantas coisas você já teve que viver. Preste sua mão. Onde era a enfermidade dela? No ventre, ela não gerava mais. Por isso que ela tem que ficar dando aguinha ungida, lencinho ungido, porque ela não gera mais filhos. Ela tem que atrair de outro jeito. Ela não tem mais intimidade. Ela não tem mais intimidade, cara. Você tem que entender o espírito que eu estou falando, porque isso vai mudar o seu ministério para sempre. Você tem que entender o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Há um clamor dentro do meu espírito. A nossa geração, eu tenho 49 e vou fazer daqui a 25 dias. A nossa geração está sangrando. E Jesus vai passando com Jairo, chefe da sinagoga, e aquela geração precisa ser levantada. Mas antes, uma mulher vai. E qual é a diferença? Que aquela geração, Jesus vai até ela. Essa tem que ir até ele. Aquela ele está levantando escondida. Essa tem que ser curada em público. Solta, 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 solta o som. Solta. Aleluia. Solte o leão que está aí dentro. Rabacalabassori alabarabarabará. Rabacalabassori andaralabassori andaralabará. Nós vamos viver, pastor Márcio, para ver de novo. Nós vamos viver para ver de novo, Ricardo. Só que essa geração tem que ser curada em público. Tem que chegar e dizer: eu fiz assim errado, eu não devia ter feito, eu errei. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão embora, deixa que vá.
Eu não faço culto para pessoas, eu faço para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Espírito e a basura e a lamanda. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem, vem com o peso, me cobre, flua o rio, que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Vem, vem, me cobre, que as verdades do teu me dá 10 minutos, senta aí. Não decole ainda. Ainda não. Ainda não. Pega, Deus, pega por dentro, meu Deus.
escute. Quando Jesus passou, essa geração, a nossa geração, tem que ir até Ele, porque Ele tem um alvo, a próxima geração. Quando Ele estava indo, a Bíblia diz que a mulher veio e tocou na orla do manto. Agora escute isso, você precisa entender isso. Números capítulo 15, versículo 37, a Bíblia diz: a ordem para o sacerdote era: quando fizeres o manto do sacerdote, coloque um cordão azul na orla do seu manto, para que todas as vezes que olhardes para o cordão, lembrarás da palavra do Senhor. Números 15, 37 a 40. Por isso que o talite tem aquele cordão azul, aqueles nozinhos. Ali não está ali para enfeitar, ali é a palavra de Deus. Quando aquela mulher tocou, ela tocou na orla do manto, ela tocou naquele lugar. Sabe o que é que ela estava dizendo? Eu quero voltar para a palavra. Eu cansei. Eu já fui em muitos médicos, eu já gastei tudo que eu tinha. Eu já fui em muitos cultos animados. Eu já fui em muitos entretenimentos. Mas agora eu quero voltar para a palavra. Se prepare. Eu já estou vendo no Brasil, Ricardo, o povo apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela palavra. Nós vamos ter, pastor Márcio, o que a Bíblia diz que nós vamos ter. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu creio no que a Bíblia diz que eu devo crer. Levanta a sua Bíblia aí. Coma essa palavra. Coma até amargar o seu ventre. Coma até o seu ventre amargar. Coma ela, coma. Coma de dia, coma de noite. Se transforme numa carta viva, escrita e lida em vossos corações. Jesus disse: alguém me tocou. Ela assumiu publicamente. Ela disse: fui eu. Ele disse: vai, mulher, tua fé te salvou. Vai. Agora imagina, ele está com Jairo. Jairo é chefe da sinagoga. E Jairo sabe que se uma imunda tocasse em alguém, aquela pessoa também que foi tocada se tornaria imunda. E agora Jesus, que foi tocado por uma mulher imunda, diz para Jairo: vamos lá na sua casa. Jairo sabia, como chefe da sinagoga, que ele não poderia receber Jesus em casa. Ele tinha sido tocado por uma imunda. Porque essa geração que Deus vai levantar, não vai levantar pela religião. A tua religião fica para você. Essa geração que Jesus vai levantar, não importa o que diz os costumes, não importa o que diz as tradições, Deus vai impressionar você. Ele vai levantar gente que você vai dizer: meu Deus, o que é isso, meu Deus? 2 minutos. Quando ele chega na casa, está cheio de gente chorando. Ele diz: saia todos os chorões. Entra aqui comigo, Pedro, Tiago e João. Sai as emoções e entra só a intimidade. Pega aí no seu espírito, pega no espírito, porque isso vai mudar a sua vida. Sai os chorões. Se o teu choro não tem propósito, pare de chorar. Se o teu choro não é por ninguém, se a dor dos outros não causa dor em você, você é mais doente do que eles. Quando Jesus chega nessa casa, está o pai e a mãe, está Pedro, Tiago e João. Tem 5 dentro da casa, com Jesus 6. Jesus ressuscita a menina
e diz para eles: dai voz de comer. Quem vai sustentar essa geração é os 5 ministérios. Isso não é trabalho de um ministério só, é de 5. Vai ter que ter apóstolo, sim. Apóstolo, não apostata. Vai ter que ter missionário, sim. Vai ter que ter evangelista, vai ter que ter pastor, vai ter que ter profeta e vai ter que ter Bíblia, ensino, muito ensino. Agora sim nós vamos voar. Obrigado, querida, Deus te abençoe. Posso orar? Eu posso orar? Posso orar? Fica de pé comigo. Escute, entenda. Você precisa comunicar ao mundo que você carrega. 2 gerações. Ele está curando uma e levantando a outra. Eu estou vendo a nossa geração, os 50ões, os 60ões, os 40ões sendo curados por Jesus. Talvez a gente fez algumas coisas erradas, mas deixa eu te falar, não foi maldade. Não foi maldade, é porque a gente só queria fazer as coisas boas. A gente trabalhou por afeto e às vezes não foi por propósito. Escute, você que tem menos de 30, Deus não vai levantar você sem primeiro curar a gente. A gente está sendo restaurado. Quem tem menos de 30 aqui, fique de joelhos. Você que tem mais de 30 vai escolher alguém que ficou de joelhos e vai dizer: Deus, eu me comprometo em fazer a coisa certa para a próxima geração receber o melhor da nossa geração. Eu me comprometo, Deus, em fazer a coisa certa. Deus, toque essa geração. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória, Senhor. Glória sobre esta geração, vem com o peso da tua glória, Senhor, vem com o peso da tua glória me cobrir. Oh,